Olá pessoal, tudo bem? Então estamos gravando aqui mais um vídeo da nossa série de podcasts. Vou lembrar dos dois últimos que nós gravamos com o professor Flávio Riberi, que é o nosso coordenador do curso de Contabilidade e Finanças da Faculdade FIPECAF. Recomendo que vocês assistam, vou botar o card aqui em cima. Principalmente os dois sobre empregabilidade, tá? E sobre a retomada da economia. Pessoal, hoje a gente vai estar conversando com o professor Cláudio Borges. O professor Cláudio Borges entrou aí para a equipe da FIPECAF recentemente. É o nosso diretor aqui do Polo Rio de Janeiro, da parte de consultoria e da parte de educação executiva. E o assunto de hoje é Revenue Assurance. É um assunto interessante, muita gente não conhece essa ferramenta dos auditores e contadores. E o Cláudio eu convidei para conversar sobre esse tema, porque o Cláudio é um dos papas do Revenue Assurance, principalmente para outros segmentos que não telecom, tá? Então, assim, Cláudio, prazer ter você aqui, conversando com a gente. Seja bem-vindo. Volte sempre com outros temas que você achar aí pertinentes. Queria começar pedindo para você falar um pouco de você com relação ao Revenue Assurance. Aonde que você atuou, aonde que você já trabalhou com essa ferramenta, né? E que solução... Antes da gente falar sobre a ferramenta especificamente, é claro que todo mundo que está assistindo vai sair daqui hoje entendendo sobre esse assunto. Só para a gente entender o perfil do Cláudio e aonde que ele pode nos ajudar explicando como funciona. Eu te passo a palavra, Cláudio. Obrigado, Fred. Olá, Fred, pessoal. É um prazer estar aqui com você, junto com o pessoal da FIPECAF. Bom, meu nome é Cláudio Borges, eu tenho mais de 30 anos de experiência no mercado na área de finanças, controles internos e auditoria. E eu já passei por várias empresas na área de telecom, inclusive fiz o startup de uma delas, que foi a Vesper, em 1999, quando da privatização do sistema Telebrás, onde aprendi o que era Revenue Assurance, que é um conceito que veio para o Brasil da Bell Canada, que era uma das acionistas da Brasil Telecom, da Vesper, e estruturando a diretoria de controladoria em parceria com a diretoria de faturamento e crédito, contas a receber, eu comecei a entender o que era o conceito de Revenue Assurance numa área de telecom. Falando de uma visão simplista, o conceito de Revenue Assurance é a área responsável por garantir a receita da empresa, onde os principais objetivos são evitar que a empresa perca dinheiro causado por problemas técnicos, porque a área de telecom ela tem um faturamento complexo, que depende de várias interfaces com outras áreas, depende de bilhetagem, ela tem um faturamento pulverizado por vários clientes e com valores individualmente não significativos, e são clientes que são atrelados a vários planos de pagamento. Então, é um sistema complexo, onde você precisa adotar controles internos eficazes para que evite faturar incorretamente, para que evite faturar um cliente que está num plano incorreto, que pode lhe causar problema de imagem, evite faturar ou fazer uma cobrança indevida, que também pode causar problemas de imagem, e até mesmo na troca de informações entre operadoras de telecom, que a segunda receita mais relevante da área de telecom é a receita ou despesa com as outras operadoras, que é a chamada interconexão, que também é uma complexidade infinita, dependendo de vários aspectos que você tem de bilhetagem de chamadas que passam por uma rede e por outra.
Então, esse conceito de Revenue Assurance vem trazer controles internos para esses processos, para que os processos para que esses controles possam detectar vulnerabilidades e agir proativamente para que evite faturamentos incorretos, pagamentos de impostos em atraso, problemas de imagem, problemas relacionados a promoções e assim por diante. Como se fosse um processo de auditoria interna no sistema que gera a receita. Entendi. Então tem muito a ver com a economia, com evitar perdas, né? Sim. Então, isso é o foco importante agora na retomada da economia, porque está todo mundo querendo evitar ao máximo perdas desnecessárias, né? Para as empresas se recapitalizarem, né? E seguir a vida e seguir os trabalhos. Então, é um momento importante para a gente reatar aí com o Revenue Assurance. Então, deixa eu te perguntar, sim, o Revenue Assurance ele é bastante conhecido na área de telecom, né? Se a gente der uma estudada na internet, a gente vai achar bastante material nessa parte de Revenue Assurance para telecom. E como funciona o Revenue Assurance para outros segmentos, para outros tipos de empresa? Existe a possibilidade também da gente trabalhar o Revenue Assurance para essas empresas? Ou ele é realmente limitado somente às empresas de telecom? Fred, foi bom você fazer essa pergunta. Depois de 9 anos que eu militei na área de telecom, pela área de finanças e controles internos, eu fiz alguns trabalhos, também trabalhei 9 anos na área de ensino superior. Uma das empresas que eu trabalhei, eu estruturei a área de auditoria interna e eu trouxe o conceito de Revenue Assurance para dentro dos processos educacionais. Por quê? Porque os processos educacionais também são processos de receita, onde os principais sistemas de faturamento, sistema acadêmico, que gera o rendimento do aluno, sistema que faz as matrículas, a área de ensino ela é cíclica, ela tem ondas de matrículas semestrais, e você tem rematrículas, você tem tentativa de evitar evasão de alunos, e você tem com isso também alunos que estão alocados em várias disciplinas que podem ter preços diferentes. Então, o ambiente de receita, ele é muito parecido, embora sejam negócios totalmente diferentes, mas são receitas pulverizadas em um número grande de faturamento individualmente, não significativo, mas que para cada aluno pode ter uma história diferente. Então, dependendo do ciclo de entrada de cada aluno dentro do ciclo de semestral, você pode ter preços diferentes, por conta de bolsas de estudo, você pode ter bolsas atreladas ao governo, você pode ter financiamento estudantil. Então, são várias nuances que exigem que existam controles internos eficazes que possam detectar também vulnerabilidades nesses processos. Então, trazendo esse conceito para a área de ensino, por exemplo, ele foi totalmente adaptável e foi um sucesso. Hoje em dia, a maioria das instituições de ensino adota essa prática, talvez até não com esse nome, mas no final das contas ela adota essa mesma prática, bastante em conjunto com a área de TI, com a área acadêmica, ou seja, o Revenue Assurance não é uma área isolada, ela tem que trabalhar em comum, acordo com as outras áreas da instituição ou da empresa, para que possam, em conjunto, adotar as políticas necessárias para mitigar essas vulnerabilidades. Entendi. Ela tem relação direta ou significa a mesma coisa com relação à gestão de receita, ou são conceitos diferentes, ou são conceitos complementares? Eu acho que são conceitos complementares e, obrigatoriamente, a gestão de receita precisa avaliar e precisa acompanhar os principais indicadores desse processo. Para quê? Para identificar quais são as maiores vulnerabilidades e depois atuar em cima delas com mitigação de controles.
Então, é interessante que, além do processo como um todo de Revenue Assurance, você tenha um painel de controle para que você possa identificar e controlar suas vulnerabilidades e até mesmo não é uma coisa dinâmica, porque uma vulnerabilidade ela pode nascer, por exemplo, de uma promoção que a empresa não tinha antes. Vamos para outro exemplo de e-commerce. Você tem uma promoção, mas você precisa estar atento para que os seus servidores, na hora que o call center começar a receber ligações por conta daquela promoção, você tem que estar preparado até mesmo nos seus processos, no seu data center, nos seus processos internos de recepção de ligação de clientes, direcionamento. Então, é um conceito bastante amplo e que você pode ir adotando determinados controles dinâmicos que não são sempre os mesmos ao longo do tempo. Então, assim, pelo que você está explicando, me parece que a RA, me parece que o contador, né, e o auditor, eles já estão surfando aí na onda da gestão de dados há bastante tempo, né? O Revenue Assurance, eu acho que foi criado na década de 90, né? Ao final da década de 90, talvez, quando as empresas... Isso, quase no ano 2000. Quer dizer que a gente já surfa nessa onda aí do Business Analytics desde a década de 90, é mais ou menos isso. O que aconteceu de 90 para cá foi que, naquela época, você tinha que ter um investimento muito pesado em hardware, e os BIs eles não eram muito confiáveis. Hoje, você tem ferramentas utilizando a web, que você pode combinar KPIs e fazer a sua análise de BI com muito mais velocidade e com muito mais assertividade. Então, foi uma coisa que de lá para cá vem ajudando bastante as empresas nessa área e em outras áreas também, assim como o marketing, área de vendas e outras mais. Entendi. Então na verdade, a gente está falando de sistemas integrados, gerando uma base de conhecimento que fica num servidor específico, e aí a inteligência artificial vem e começa a fazer os testes, e começa a gerar KPIs e vamos dizer assim, exportar relatórios de exceções para que sejam analisados. Exatamente, ela pode implementar coletores de dados em vários ambientes diferentes, sejam eles integrados ou não. Eles podem ser trabalhados em outra base para que sejam combinados e sejam exportadas as exceções. Então, você pode trabalhar eles de várias maneiras, integrado ou não. Entendi. Então, na verdade, é uma coisa que foi inventada há 20 anos, mas está super atual. E esses sistemas agora, dos últimos 5 anos aí, que foram criados de BI, que estão super populares, vieram a ajudar, né, nesse tipo de trabalho aí, pelo que eu tô entendendo, certo? Exatamente. Vieram ajudar e vieram dinamizar esse trabalho, reduzir o custo de você ter esse controle, que é muito importante. No passado, as áreas que você tinha que implementar dentro da sua empresa eram áreas pesadas. Hoje em dia, dependendo do tamanho da sua companhia, você pode e até deve fazer isso como outsourcing, porque você não precisa ser o foco do seu negócio, porque tem gente especializada no mercado que pode monitorar esses dados para as empresas sem que elas tenham um custo fixo elevado, principalmente com o pessoal. Fazendo uma analogia assim com um processo de auditoria, como se fosse um processo de auditoria comum, só que, vamos dizer assim, a amostragem, quem vai te indicar é o computador. Ele vai falar, olha para isso, olha para aquilo ali, presta atenção nisso. É mais ou menos isso o entendimento. Exatamente. Né? É um processo chamado Continuous Auditing, que não é aquela auditoria tradicional do papel, mas é uma auditoria otimizada, baseada em coletores de dados que extraem exceções comparativas entre uma localidade ou outra, entre uma promoção e outra, e você pode adotar diversos KPIs dessa forma. E deixa eu te perguntar, essa auditoria, ela seria uma auditoria preventiva
ou não? Como Ela seria? é preventiva e ela pode ser detectiva, porque nem sempre você consegue abarcar e verificar todas as nuances que acontecem num processo complexo de faturamento. Uhum. Então, ele é tão dinâmico que você pode tentar cercar todos os controles de vulnerabilidade, mas pode ter uma determinada época do ano que tem uma promoção nova, que você até foi lá preventivamente Uhum. detectar os controles necessários, Uhum. mas pode ter passado alguma coisa. Então, você também tem que ter controles detectivos, fazer a revisão, fazer uma pesquisa na sua cobrança, porque a cobrança é um evento pós-faturamento, que ele pode te indicar algo que aconteceu no faturamento incorretamente, aí você pode até, ao longo do tempo, voltar e tentar corrigir alguma coisa, mandar um comunicado para o cliente, fazer descontos proativamente, antes até Uhum. mesmo que outros descubram. Então, além de preventivo, ele também é um controle detectivo eficaz. E eu estou entendendo pelo que você está, pelo esse teu comentário último agora, então ela não está restrita só a faturamento. A gente vai lá no recebimento para garantir que aquele valor entrou na conta de fato, né? É bem Exatamente. financeiro, assim, tem uma natureza financeira também, né? É uma natureza de controles em geral Uhum. que busca evitar perdas de receita e até mesmo evitar algumas despesas decorrentes de um erro na receita. Por exemplo, um pagamento de impostos em atraso ou em excesso, ele é um erro que vai te causar uma perda, que não foi uma perda de receita, mas foi uma despesa ocasionada por um erro no seu processo de faturamento, que você pode detectar preventivamente ou pós-faturamento, mas que você vai ter tempo de depois entrar com algum processo administrativo, mas vai poder correr atrás daquele erro e efetivamente mitigar é, é, as despesas que foram em excesso e até recuperar alguma coisa. Entendi. Então, o ideal é a gente ter o processo detectivo para a gente consertar o futuro em cima daquele erro que a gente detectou, né? E, ao mesmo tempo, a gente ter os KPIs também para preventivamente, né, detectarem aí erros que podem vir a acontecer naquela forma de parametrização, daquele jeito que o sistema tá configurado, né? Exatamente, é o monitoramento constante, né, das suas bases de receita para Entendi. que garanta o máximo de assertividade possível. Então, assim, a inteligência artificial ela fica lá, rodando ali num back-office por trás ou na nuvem, coletando informações e fazendo testes, né? E, É. Só que você precisa ter uma inteligência não artificial para uhum, poder fazer a análise dos dados, tu, que é o processo mais importante. E o que aí é que sobra. entra a experiência, Uhum, é, principalmente de quem está focado em controles internos, quem conhece processos de auditoria. Fraude, muita coisa de fraude, muito problema de fraude também é detectado nesse processo. Canal de denúncia, você pode receber denúncias e depois ir checar, dependendo do tipo de denúncia, se aquele faturamento está refletindo algo que foi denunciado antes, uma fraude em processo de um plano incorreto, uma matrícula feita num tipo de bolsa, por exemplo, no mercado de educação, né? Um tipo de bolsa que aquele aluno não faria jus. E uhum, então uhum. são N fatores que você pode e deve monitorar constantemente e ter uma inteligência de controles internos e de governança capaz de analisar e mitigar esses riscos. E agora, com essa onda aí da internet das coisas, né? Parece que isso ajudaria, né? Você ter um equipamento, uma máquina conectada na internet, quer dizer, esse sistema ele poderia coletar dados dessa máquina. Eu tenho clientes, por exemplo, que têm monitoramento da temperatura do frigorífico em tempo real o tempo todo. Quer dizer, poderia ser um BI conectado ali, puxando essa informação de qual é a temperatura, por exemplo, do freezer, para monitorar se o seu produto é, vai estragar, não vai estragar, se acontecer alguma coisa, enfim, com a internet das coisas também, você pode pegar toda essa base de dados gigantesca e jogar dentro
desse BI para ajudar nas análises, né? Você deu aí um outro exemplo bastante interessante, onde o conceito de Revenue Assurance também pode ser aplicado. Porque dependendo da temperatura que você falou de algum produto, se ela não tiver de acordo com o padrão, e na hora que você vai entregar esse produto, estiver fora do padrão e causar um problema de imagem, além de perda de receita, você pode ter um litígio lá na frente. Então, você pode trabalhar em duas frentes, não só a perda de receita, como também a mitigação de um litígio futuro. E não só na temperatura do frigorífico que você exemplificou, até mesmo no processo logístico, utilizando aí a inteligência artificial para otimização de rota, para que também no transporte esse produto não seja prejudicado em sua qualidade. Enfim, você pode pensar em N controles distintos, utilizando sempre a sua inteligência de governança e controles em todos os aspectos técnicos, financeiros, contábeis e de todas as vertentes da empresa. Agora, a gente está conversando sobre isso, no princípio, né, agora já estou mais iluminado aí sobre o assunto. No princípio, eu tinha a concepção de que o Revenue Assurance ele era uma ferramenta para empresas de grande porte, né? Com essa popularização dos BIs, agora Python, R, né, Power BI, essas coisas todas, será que as pequenas e médias empresas já não podem também começar a ficar de olho nisso para evitar essas perdas? Ou isso ainda hoje está fechado para empresas de grande porte? Como é que está isso no mercado? Pelo contrário. Inclusive, você não precisa gastar o mesmo recurso que uma empresa de grande porte vai gastar com esses processos. Uma empresa que esteja em crescimento, ela precisa cuidar dos seus controles internos, mais até do que uma que já está madura, exatamente para que nesse processo de crescimento algumas receitas não se percam e que ela possa monitorar e não sofrer de gigantismo. Ela crescer com controle, até mesmo para identificar se ela está tendo um crescimento tão rápido que os seus controles não possam acompanhar, que a sua estrutura não possa acompanhar. Então, eu acho que é um investimento que vale a pena também para médias empresas, pelo menos. Entendi. Ou aquelas que estão em franco processo de crescimento. Entendi. Também outras que estão fazendo M&A, que estão fazendo aquisições, que precisam adequar os controles da empresa adquirida para que façam sentido, para ganhar sinergia. Enfim, é uma gama de oportunidades que existe nessa área. Agora você também puxou assim da minha mente as empresas que estão em reestruturação, tanto extrajudicial, né, quanto judicial. Também seria interessante, né, você ter esse tipo de ferramenta para você mitigar perdas, né, na receita. Exatamente. Essas, então, você precisa estar num momento onde você não pode arriscar muita coisa. Então, uma outra área que vale a pena você olhar com bastante detalhe. Me parece bem confortável, né, para um gestor novo ou que está iniciando um projeto de recuperação ou começou o negócio há pouco tempo, né, acabou de implantar sistema, por exemplo. Me parece confortável usar esse tipo de ferramenta, né, porque ele vai ter uma ratificação daquilo que ele está criando, né? Vai dizer para ele, olha, legal, está funcionando bem, ou então não está funcionando bem, essa parametrização não ficou boa, você está gerando um monte de problema aqui. É interessante, dá uma certa segurança, né, para quem está trabalhando, quem está à frente dessa porque equipe. às vezes você que bolou algum processo novo, Sim, não está sabendo o que o sistema entendeu daquilo que você bolou, que você imaginou. E alguém que possa fazer essa verificação, né, e que possa te dar esse conforto, e que não tire o foco da gestão do seu negócio, é uma ratificação importante para saber se aquilo que você imaginou realmente está fazendo sentido a nível de sistema ou não.
Entendi. Nessa altura aqui do nosso podcast, alguns devem estar pensando assim, mas isso vai ser uma fortuna, né? Isso deve custar uma fortuna, porque envolve sistema, envolve auditores qualificados, envolve revisão de processo, enfim, envolve exportação de dados e tal. Qual é a tua percepção, pela tua experiência, é, é, de quanto custa, mas eu não quero dizer no sentido do preço, eu quero dizer no sentido do investimento para percentualmente a recuperação ou quanto se evitou de fraudes ou perdas, ou seja, esse investimento geralmente ele tem um retorno ou não, ele realmente, não, a empresa vai gastar aí, sei lá, alguns milhares de reais com isso, ou não, ou geralmente esse investimento ele sempre acaba num retorno, né? Como é que funciona isso? Fred, eu posso te dizer, pelo menos nos 18 anos que eu trabalhei nessas duas áreas específicas, né? Telecom e a área de ensino superior. E outros 10 anos que eu venho fazendo consultoria para outros tipos de empresa nesse mesmo, assunto, eu nunca tive nenhum caso onde até o terceiro mês o cliente ou a empresa que eu estava trabalhando já tivesse enxergado o benefício. Entendi, Nunca. Porque entendi. sempre tem algo a melhorar, sempre tem uma vulnerabilidade detectada e você pode mensurar claramente quanto você perderia se não tivesse mitigado. Eu também trabalho, né? A AEG é uma empresa de tecnologia de tecnologia da contabilidade, e é isso. Eu sempre que a gente implanta uma inteligência artificial que trabalha qualquer coisa, seja um dashboard de vendas, um dashboard de processos, a gente percebe que sempre tem os gaps, né, para serem corrigidos. Assim, muito difícil você passar esse pente fino e você fala, olha, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Então, esses probleminhas, geralmente a correção das perdas prováveis ou das perdas que já aconteceram, geralmente ultrapassam o valor do investimento do Revenue Assurance. É isso que você quis dizer, né? Vale a pena, vamos dizer Exatamente. assim. Vale a pena. Com certeza. Entendi. E hoje em dia, para quem está assistindo a gente, a gente vai ter dois públicos aqui, né? Vai ter um empresário que está interessado em entender mais e tem também o contador, o auditor que está interessado em começar a atuar nessa área, né? Para o pessoal que está interessado em atuar nessa área, que ferramentas essa pessoa deve estudar? O que você está vendo no mercado que você acha, olha, estuda isso, porque isso está sendo muito cobrado, né, nas empresas e tal. O que é? Tableau, Power BI? O que o pessoal está pedindo por aí? Olha, o que eu tenho utilizado, né, em parceria aí com você da AEG, e que a gente tem visto resultados bem satisfatórios, é o Power BI, sem dúvida nenhuma. Tanto para grande ou pequena empresa, ele hoje é a ferramenta que mais se adequa ao monitoramento, não só para efeito de Revenue Assurance, mas para qualquer monitoramento, qualquer dashboard que você queira implantar na sua empresa para poder acompanhar qualquer indicador, seja ele de vendas, seja ele de comissão, indicadores financeiros, indicadores de localização. Então, é uma ferramenta bastante eficaz e ela não precisa ser algo pesado dentro da empresa. Na verdade, quando você adquire o software, você já está embarcado lá, mas é que as pessoas, às vezes, não têm tempo nem a curiosidade de ver como é que ele funciona. Então, nós aplicamos isso de uma forma bastante focada no cliente e com custos baixos. Então, é uma coisa que vale a pena, eu tenho utilizado muito e estou bastante satisfeito com a ferramenta. Entendi. Bom, estamos indo aí para meia hora de reunião, né? De podcast. Você quer fazer... Eu acho que eu entendi o RA, acho que o pessoal que está assistindo aqui também entendeu. Quem tiver mais alguma dúvida ou quiser entender melhor, eu tenho algumas coisas escritas no meu LinkedIn, né? Algumas publicações escritas no meu LinkedIn.
pode entrar em contato aqui com a gente da FIPECAF também, para entender melhor o processo, tá? Fiquem à vontade. Cláudio, suas considerações finais aí, suas dicas que você acha interessante mais passar para o pessoal que quer trabalhar com isso, ou para o pessoal que está retomando agora no pós-pandemia e está pensando em fazer? O que você sugere? Por onde começar? Que dicas mais você teria para dar para o pessoal que está assistindo a gente? Bom, você tocou num ponto aí super relevante hoje em dia, que é o retorno, né, das atividades. Hoje, o mercado ele está retornando como um mercado onde você faz tudo diferente do que fazia até 2020. Então, isso quer dizer o quê? Todas as empresas estão olhando para dentro e estão revendo seus processos. Tiveram que se reinventar durante a pandemia, muitas não conseguiram, ficaram por aí. Outras estão aproveitando oportunidades e até fazendo aquisições. Então, é o momento de você olhar para os seus processos e realmente verificar e intensificar ainda mais o conceito de Revenue Assurance dentro da empresa que você está hoje, comparando com como você operava antes da pandemia, identificando onde foram seus ganhos e suas perdas e olhando para frente e vendo como é que você pode mitigar. Então, hoje em dia, mais ainda você vai necessitar aí desse conceito para que a sua empresa possa continuar sustentável e possa encarar esse mercado novo que surgiu depois da pandemia. Nessa tua última explicação, eu tive vontade de fazer mais uma pergunta. Então, vou abusar um pouco aí do seu tempo, vou te fazer mais uma pergunta. Claro, fique à vontade. O pessoal deve estar pensando aí bastante assim, mas para isso o meu sistema tem que estar rodando perfeitamente, ou assim, a pequena e média principalmente, né, deve estar pensando assim, mas eu tenho que ter tudo no sistema, e se eu não tiver, por exemplo, um relatório de metas, e se eu não tiver os indicadores que eu quero, por exemplo, definir, eu não tenho isso no meu sistema. Vamos supor uma coisa bem básica, né? Um orçamento. Eu não tenho, por exemplo, qual é o meu limite, de endividamento que eu quero ter, e eu quero monitorar isso. Como é que isso funcionaria hoje? Se eu não tenho no sistema, eu não posso monitorar, quer dizer, eu vou ter que criar uma rotina no meu sistema para cadastrar coisas que eu quero monitorar, ou eu posso fazer um arquivo texto, uma planilha? Como é que está essa parte da tecnologia, né? Essa parte de você conversar com o computador? O BI conecta numa planilha comum, no Word? Como é que funciona isso? Bom, o BI ele pode ser adaptável, né, a qualquer tipo de atividade que você queira desenvolver. Você pode fazer internamente, treinar o seu pessoal para fazer, mas você pode também utilizar o outsourcing e você pode ter o BI até em outro servidor que não seja dentro da sua empresa. Tudo vai depender do custo-benefício. Você tem que fazer um diagnóstico, né, para entender quais são as suas necessidades e aí poder avaliar junto com alguém que entenda do processo o que é melhor para a sua empresa. Ou você colocar dentro de casa, aí você vai ter uma alocação de horas do seu pessoal para treinamento e gestão, ou você pode contratar um outsourcing que hoje em dia ele está, em relação a custo-benefício, eu diria, dependendo do tamanho da empresa, ele é muito mais vantajoso, porque você não precisa alocar recursos teus que estão focados no teu negócio, mas você pode obter os resultados da ferramenta de uma forma muito simples e dinâmica. Aí vamos supor, eu estou fazendo uma revisão de bolsas numa instituição de ensino, por exemplo. Então, eu consigo no sistema buscar, por exemplo, o valor das bolsas por aluno, né? Aí o BI, no caso, faria uma média, faria uma separação por tipo de bolsa, e eu informaria para ele, eu poderia informá-lo, por exemplo, numa planilha, o valor máximo de bolsa que eu quero, por exemplo. Ele tem capacidade de buscar nessa planilha essa informação para você poder comparar com a sua contabilidade.
Porque o que preocupa um pouco a pequena e média, né? Eu vou ter que criar no meu sistema um lugar para eu colocar escrito o quanto eu quero de meta, de bolsa, de estudos, por exemplo. E me parece, pelo que eu conheço, que o grande lance dessa parte aí de BI e essas coisas todas é a possibilidade de você conectar uma planilha. Isso é verdade ou não? Você fica limitado às informações do sistema? Não, isso é verdade. E dependendo do custo-benefício, às vezes, colocar esse parâmetro dentro do teu sistema, você vai ter que chamar uma consultoria de um ERP que vai te cobrar muito caro. Então, é mais fácil você ter a tabela fora, mas você coletar os dados e fazer a mineração deles fora e te entregar o resultado. Isso de uma forma muito até mais rápida, sem o risco de você mexer no sistema e causar Sim. até um problema de parametrização que pode ocasionar até uma perda de receita futura. Sim, sim, sim. Então, às vezes, na maioria dos casos, é mais seguro até você fazer fora. Quer dizer que o Revenue Assurance ele fica ali planeando em cima do banco de dados e fazendo testes, mas ele não precisa necessariamente estar dentro dele, né? Ele vai Exatamente, estar ali por cima, só olhando aquilo tudo. É uma inteligência artificial, de fato, né? Que está exatamente. tomando conta ali do seu Ele fica caixa, vamos dizer assim. orbitando nos teus sistemas que conversam entre si e ele vai poder pegar as exceções e fazer a mineração de dados e emitir os relatórios necessários no teu dashboard. É interessantíssimo como uma ferramenta de 20 anos pode estar tão atual, né? É impressionante. Tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje no mercado de tecnologia, né? Exatamente. O que Bem mudou legal. foi o formato e a rapidez com que você monitora esses resultados. E a tecnologia acabou sendo um facilitador para o pequeno e médio, né? O pequeno e médio, Exatamente. E barateou o custo dele poder ter mais controle. sim, sim. Interessantíssimo. Cláudio, agradeço tua presença aqui, nosso bate-papo, acho que foi bem esclarecedor. Eu acho que poucas pessoas, né, contadores, auditores, administradores, conhecem, assim, de forma, vamos dizer assim, não vou nem dizer profunda, né, mas de forma média, assim, o que é o Revenue Assurance em si. Deve estar pegando algumas coisas aí de business analytics, né, e tal, e achando que isso é novidade, mas para os contadores, aí, auditores que estão há mais tempo, isso, na verdade, não é novidade, né? O que mudou foi as ferramentas, né? Então, assim, eu acho que foi bastante proveitoso o nosso papo. Eu aprendi bastante com relação a isso também. Acho que o pessoal que está assistindo agora entende mais como é que isso atua, né, na nossa área de contabilidade, auditoria, administração, enfim. Queria agradecer a tua presença e já te convido, se você quiser, na tua experiência, se você tiver mais alguma coisa que você entenda interessante dividir com a gente, tá? Você está convidado aí para a gente fazer um próximo podcast. Fica à vontade, a casa é sua. Venha quando você quiser. Obrigado, Frederico. Obrigado àqueles que estão ouvindo. E eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida e bater um papo com quem quiser aí sobre esse assunto e demais assuntos relacionados a controles internos. A gente está sempre trocando ideias e aprendendo cada vez mais com esses processos. Muito obrigado e um abraço a todos. Queria lembrar que quem quiser tirar alguma dúvida com relação a esse assunto, pode entrar em contato comigo diretamente, que eu repasso para o Cláudio, frederico.escobar@fipecaf.org, ou o e-mail oficial do Paulo Rio, que é paulorj@fipecaf.org. Pessoal, prazer estar com o Cláudio aqui, prazer estar gravando mais um podcast para vocês. Espero que a gente cresça com esse podcast, aprenda um pouco mais do cotidiano dos colegas e que isso gere novos negócios para vocês, e quem é empresário, que isso gere menos perda e mais tranquilidade na vida de todo mundo. Agradeço, pessoal. Um abraço e até a próxima. Um abraço a todos.